Olá, pessoal do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Nesta nova videoaula, nós vamos aprofundar um pouco mais ainda alguns conceitos sobre a função de primeiro grau. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre a taxa de variação de uma função. Mas antes de começar a falar sobre a taxa de variação, roda a vinheta. Ok, então vamos lá falar sobre o que é taxa de variação de uma função. Vou apresentar aqui uma descrição do que é a taxa de variação, mas tenho quase certeza que será insuficiente para você entender. Mas assim mesmo, vamos lá. Então, o que é a taxa de variação de uma função? Bom, é uma medida, é uma informação. É uma medida, uma informação. Informação de quê? De quanto uma função mudou. Né? Uma função pode ir, como nós já vimos na aula anterior, pode ir crescendo ou decrescendo. Bem, ela tem então uma certa velocidade de crescimento, né? Velocidade de crescimento. Então, essa velocidade de crescimento, geralmente, como toda velocidade, depende de uma certa unidade. No caso da velocidade de veículo, por exemplo, tantos quilômetros que ela se move em uma hora, por exemplo. Então, a gente diz que um veículo está com a velocidade de 30 quilômetros por hora. Então, significa que a cada uma hora ele anda 30 quilômetros. Bem, isso é uma aplicação direta da taxa de variação. A gente entende melhor quando fala num exemplo, né? Então, significa o seguinte, que num certo tempo inicial, qualquer, né, que num certo tempo, ele estava numa certa posição. Depois o tempo vai passando e ele, depois de um certo tempo, está em outra posição, né? Está aqui em cima, por exemplo, se ele foi andando num certo sentido. Então, quanto que ele variou no total? Ele variou tanto. Mas aqui passaram-se tantas horas ou tantos minutos, então nós temos que dividir o valor de quanto ele se deslocou por unidade de tempo. Exemplo prático, um automóvel percorreu 100 quilômetros, e para isso ele usou 2 horas. 100 quilômetros em 2 horas. Bom, mas nós não queremos, essa informação não é muito útil, né? Falar que alguma coisa andou 100 quilômetros em 2 horas. A gente quer saber, em geral, qual foi a velocidade média desse veículo. Então é só dividir o 100 por 2. Né? Esse 100 é a variação aqui nos quilômetros, para cima. E essas 2 horas é a variação do tempo que vai ficar aqui nesse eixo. Então, mais ou menos é isso, a gente vai continuar na definição e vamos dar alguns exemplos aqui, né? Então, é a medida de quanto uma função mudou numa unidade determinada em um intervalo do domínio. Então, intervalo do domínio de tantas horas a tantas horas, o veículo saiu de tal posição e foi parar numa outra posição. Vamos ver se o gráfico a seguir nos mostra um pouco mais simplesmente esse conceito. Veja bem, que nós temos o gráfico de uma função de primeiro grau, você já sabe que ela é uma reta, nesse caso sabe que ela é crescente. Então veja só, numa certa posição aqui do domínio, do ponto x1, o valor da função era y1. Conforme nós fomos andando, né, no caso aumentando, saindo do x1 e alcançando o x2, o que foi acontecendo com o valor da função? Ela foi subindo, chegou até aqui. Então nós temos aqui duas medidas, né? A medida de quanto ela subiu, que é daqui até aqui, e a medida de quanto o x se deslocou, que é daqui até aqui. Nós chamamos essas duas medidas aqui, ó, daqui e daqui, respectivamente, variação do x e variação do y. E como é que nós podemos, se nós tivéssemos números aqui, né, ao invés de letras, como é que nós faríamos para descobrir quanto o x se deslocou?
Basta pegar esse valor do x2 aqui, ó, e subtrair o x1. Nós vamos ter esse intervalo aqui. Raciocine aí, dê pause no vídeo e você vai analisar e vai chegar a essa conclusão. O mesmo raciocínio você vai aplicar na medida de quanto que a função se deslocou. Ela se deslocou desse ponto para esse, e para isso nós vamos ter que pegar a medida de y2 e subtrair a medida de y1. Lembre-se que provavelmente nos seus exercícios aqui vai ter um número, aqui vai ter um número, um número, um número. Logo, a diferença desses números serão números aqui e aqui. Bem, vamos ver aqui agora a fórmula pela qual nós calculamos a taxa de variação, que por enquanto vamos chamá-la de variação A, a taxa de variação, vamos dar o nome dela de A. Já já você vai entender melhor o porquê que nós chamamos de A. Então veja só, aqui é como se fosse os 100 km, né? Digamos que aqui, ó, o carro saiu de uma posição e andou 100 km. Então, aqui nós vamos ter na parte de cima os 100 km. E para isso ele demorou, por exemplo, 2 horas. Então, 2 horas. Portanto, quando nós fazemos 100 dividido por 2, nós vamos descobrir que a velocidade média, ou seja, a taxa de variação média, foi de 50 km por hora. Esta hora é por isso que é numa determinada unidade. Unidade, no caso aqui, seria a hora. Então, quantos quilômetros ele andou por hora? Então, tem que pegar quantos ele andou no total e dividir por quantas horas ele andou. Espero que você tenha entendido. E vamos para um exemplo aqui, ó. Dada a função y igual a 3x menos 5, obter a taxa de variação média no intervalo de 2 até 5. Bem, vamos fazer aqui algumas observações. Aqui está a regra de formação da função. Você já sabe que o domínio e o contradomínio são o conjunto dos reais. Então, real no de partida, real no de chegada. Você já sabe da videoaula anterior. Obter a taxa de variação média, é o que nós estamos estudando, né? A taxa de variação média, nesse intervalo aqui. Agora eu precisaria fazer aqui algumas observações sobre esta expressão aqui, colchete 2,5, fecha colchete. Bem, isso aqui vem da teoria de conjuntos, né? Deixa eu pegar a lanterninha aqui para mostrar, né? Então, colchete 2,5, fecha colchete. Vem da teoria de conjuntos que diz o seguinte: quando você quer identificar um intervalo, quer dizer, um pedaço dos números reais, você pode usar esse tipo de notação. Isso aqui significa que são todos os valores compreendidos entre o 2 e o 5. Quando os dois colchetes estão virados, né, a boca da colchete está virada para o primeiro número e para o segundo, como estão aqui, significa que nós vamos incluir no intervalo esses extremos. Então é o 2, é o 2,1, até chegar no 3, o 4, até chegar no 5, incluindo o 5. Se caso a gente não queira incluir algum deles, por exemplo, não quero incluir o 2, então aí eu troco esse primeiro colchete virando de costa para o 2 e 5. E aí, o 5, como eu quero incluído, eu coloco esse fechadinho. E se eu não quiser incluir o 5? Bom, aí eu mantendo o 2, né, tirando só o 5. Eu mantenho o 2 aqui e depois, no lugar do colchete da direita, eu coloco ele de costa. E se eu não quiser os dois extremos? Aí eu coloco de costa tanto para o 2 quanto para o 5. Aí não se engane com a seguinte ilusão. Então não tem nada, porque não está o 2, não está o 5. Não, está todos os números que estão aqui dentro desse intervalo, entre o 2 e o 5. Mas não o 2 e não o 5. Mas isso eu estou aproveitando para falar, porque o nosso objetivo agora aqui é falar sobre a taxa de variação no intervalo. Então veja só, aqui que significa o seguinte, que num primeiro momento a função deve ser calculada para o valor 2 e depois para o valor 5, para que a gente possa ter a variação desta função nesse trecho aqui, né? Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que nós vamos obter os valores de y1 e y2, porque esses dois aqui são os valores de x. Esse é o x1 e esse é o x2. Então, para obter esses valores, nós vamos fazer algo que você já está habituado. Olha lá, o y1,
que é o correspondente na imagem do 2, nós vamos calcular assim, a f de 2. Aí você vai falar, caramba, mas os dois estão misturados aqui? Sim, aqui é o y1 e aqui indica a imagem do 2. Por isso que às vezes a gente usa y e às vezes a gente usa o f. Bom, você já sabe fazer isso, é só colocar o 2 aqui, faz as continhas, resultado 1. Então significa que nós temos um primeiro par de números aqui, que pertence à função. Quando... Opa, peguei aqui coisa errada, vamos pegar a caneta. Aqui é o par 2, 1, né? O 2 está ligado com 1. E fazendo a mesma coisa aqui com 5, nós vamos obter outro par, que é o par 5, 10. 5, 10. Então, é só agora resolver, calcular a taxa de variação, como nós já adiantamos aqui. Então, para fazer isso, vamos usar a fórmula, né, que é aquela do vídeo do slide anterior, que é a diferença dos y. Quais são as diferenças dos y? É 10 menos 1. Dá quanto? Aí, 10 menos 1. E embaixo a diferença dos x é 5 menos 2. 5 menos 2. Ora, 10 menos 1 é 9. E 5 menos 2 é 3. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, veja só por que é que nós chamamos de A aqui. Pelo seguinte, olha só quem é, na realidade, a taxa de variação. É o A aqui, ó. Lembra-se? Y é igual a AX mais B. Então, quem é o A aqui? O A é o 3. Ele é o resultado da taxa de variação. Ah, professor, foi só coincidência. Não, em todas as funções de primeiro grau, a taxa de variação é o próprio A. Ah, professor, pelo que você está me falando, então, nesse caso aqui, eu nem precisaria fazer esse monte de coisas, as contas todas aqui? Não, de fato não. Você, sendo função de primeiro grau, você já sabe calcular, você poderá calcular a taxa de variação simplesmente, por exemplo, observando aqui, ó, y é igual a 3x menos 7. Qual é a taxa de variação dessa função? É o 3. Outro, y é igual a 5x mais 2. Qual é a taxa de variação aqui? É o 5. Então, no caso das funções de primeiro grau, de fato, você nem precisa fazer essas contas todas aqui. Mas para outras funções, você vai ter que fazer. Então, por isso que eu deixei essa observação aqui ao final. Nas funções de primeiro grau, a taxa de variação daquela função, né, é o coeficiente angular A. Vamos ver agora um segundo exemplo. Muito bem, vamos então agora resolver esse exercício aqui, na realidade um exemplo. Diz assim, ó, depois de 30 minutos, após iniciar um vazamento de água de uma caixa, havia vazado 2,5 litros de água. Após 4 horas e meia, verificou-se que havia vazado 15,5 litros de água. Quantos litros de água vaza por hora? Bem, esse aqui é o típico caso de calcularmos a taxa de variação, quer dizer, está variando quanto, né? Quantos litros varia em cada hora? Quantos litros vaza em cada hora? Muito bem, então, para esse tipo de problema, nós podemos relacionar o x1 com 0,5. Ah, professor, não entendi não. Onde tinha esse 0,5 aqui, ó? Está aqui, ó, 0,5 equivale a esses 30 minutos, né? Mas por que nós devemos colocar 0,5? É porque a outra unidade referente a tempo é 4 horas e meia, horas. E nós não podemos, no mesmo exercício, misturar horas com minutos. Nós temos que ou transformar o 30 minutos em horas, que é meia hora, ou 4 horas e meia em minutos. Tanto faz uma coisa ou outra, você pode escolher. Eu aqui escolhi transformar o 30 minutos em meia hora. E o outro x, né, outro momento, foi 4 horas e meia. Então, x1, meia hora, x2, 4 horas e meia. Também podemos relacionar y1 com 2,5 e y2 com 15,5. Por quê? 2,5 era a água vazada em meia hora. E 15,5, diz o exercício, foi a água vazada em 15 minutos, em 4 horas e meia. Então, nós temos todos os elementos aqui para encontrarmos
a taxa de variação. Basta aplicar a fórmula de variação, que é essa aí, que você já conhece, né? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O y2 é 15,5, y1 é 2,5, x1 é 4,5, x1 é 0,5. Fazendo essas continhas de cima, aqui em cima dá 13, aqui embaixo dá 4, dividindo 13 por 4, nós vamos encontrar, então, a taxa de variação desse vazamento. Ele vaza a razão de 3,25 litros por hora. Veja que esse 3,25, nós não temos ele no exercício em nenhum lugar, né? Não temos nenhum lugar aqui. Nós calculamos o quê? A taxa média de variação desta função. Nesse ritmo, ele vaza 3,25 litros por hora.